Estados Unidos deram a chance para Maduro, nas palavras dele, de ir para a Rússia ou para algum outro país. Reunião no Salão Oval com a presença de Donald Trump e também do secretário de Estado americano, o Marco Rubio, e também o secretário de Defesa, Pete Hegseth, além do chefe das Forças Armadas, o general Dan Kane. Portanto, uma reunião importante para falar sobre os próximos passos em relação à Venezuela. A primeira coisa que o Maduro pediu foi a anistia global por quaisquer crimes que ele e o seu grupo tivessem cometido, e isso foi rejeitado pelo Trump. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. E Venezuela é esvaziada antes de ataques dos Estados Unidos. A tensão na América do Sul atingiu um novo patamar nas últimas 48 horas, após relatos de que regiões estratégicas da Venezuela estão sendo rapidamente esvaziadas em meio à expectativa de uma operação militar dos Estados Unidos. Informações de inteligência, movimentos aéreos suspeitos e relatos da população local reforçam a percepção de que o país vive um dos momentos mais delicados de sua história recente. Moradores de cidades próximas a bases militares, refinarias e instalações de petróleo afirmam ter recebido orientações extraoficiais para deixarem as suas casas. Ônibus estatais teriam sido mobilizados durante a madrugada para remover famílias inteiras de áreas consideradas alvos de possíveis ataques. Há ainda registros de longas filas na fronteira com a Colômbia e o Brasil, com venezuelanos buscando refúgio com medo de bombardeios. Trump oferece última chance a Maduro. O senador republicano Mark Wayne Mullen, membro do Comitê das Forças Armadas do Senado dos Estados Unidos, afirmou neste domingo que o presidente Donald Trump propôs a Nicolás Maduro uma oportunidade para abandonar a Venezuela. Segundo o parlamentar, Trump ofereceu ao mandatário venezuelano a possibilidade de se refugiar em um país aliado como a Rússia. Abre aspas. Demos a Maduro a oportunidade de sair. Fecha aspas. O senador explicou que Trump anunciou que operações terrestres começariam em breve em território sul-americano para combater o narcotráfico, embora não tenha mencionado explicitamente o uso da força militar contra o regime venezuelano. Washington classifica Maduro como chefe de uma organização narcoterrorista, o que intensifica as tensões nas relações entre os dois países. E a gente segue falando desse assunto porque um senador americano disse em entrevista exclusiva à CNN que os Estados Unidos deram a Maduro a chance de ir para a Rússia ou algum outro país. Vou chamar a Mariana Jangiacomo, que tem os detalhes dessa entrevista ao vivo de Washington. Boa tarde, Mari. Boa semana para você. Oi, Débora, Yuri, boa tarde a todos, boa semana para todos. Olha, essa entrevista foi do senador Mark Wayne Mullen, um senador republicano de Oklahoma, e ele disse que sim, os Estados Unidos deram a chance para Maduro, nas palavras dele, de ir para a Rússia ou para algum outro país, e ele também descartou, apesar então dessa vontade de que Maduro deixe o poder, que ele diz ser apoiado inclusive pela população da Venezuela, também descartou a ideia de que Trump vá enviar tropas para a Venezuela. Foi uma entrevista exclusiva à CNN desse senador, que disse então que sim, os Estados Unidos tiveram conversas com Maduro nesse sentido, mas que Donald Trump não vai mandar tropas para a Venezuela. E é importante, claro, destacar isso, porque existe uma enorme tensão, né, por causa de todo o arsenal militar que os Estados Unidos mandaram para a Venezuela e uma população dividida. Aliás, os apoiadores de Donald Trump divididos entre aqueles que acham que muitos recursos já foram enviados para lá e que então querem sim que os Estados Unidos derrubem o regime de Nicolás Maduro, apesar do governo americano falar em uma operação contra o tráfico de drogas, e aqueles que não querem mais que o governo de Donald Trump gaste mais dinheiro e gaste mais recursos com questões de fora dos Estados Unidos. E essa é uma opinião que tem circulado cada vez mais aqui no momento em que Trump encontra a base dele fragmentada, não só por causa desse assunto, mas principalmente por causa desse assunto. Um presidente americano que viajou para fora várias vezes, enquanto o custo de vida aumenta por aqui, enquanto o país passou por um shutdown que afetou as vidas de muitas pessoas. Então é uma situação
complicada internamente para Donald Trump. E enquanto a questão da Venezuela é, sim, o clamor de uma parte do eleitorado dele, uma parte cada vez maior não quer mais também que ele gaste esses recursos fora do país. E hoje, então, Trump tem uma reunião mais tarde no Salão Oval, aqui na Casa Branca, com integrantes do governo para tratar sobre essa questão. Ele, que como a gente viu agora há pouco, admitiu ter falado com o Nicolás Maduro ao telefone. Vocês podem perceber aqui na Casa Branca, atrás de mim, vários tripés já posicionados, porque daqui a pouco a porta-voz aqui da Casa Branca, a Caroline Leavitt, também faz uma coletiva de imprensa. Certamente vai ser questionada bastante sobre isso. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, tinha até fila de jornalistas para entrar na Casa Branca, passar ali pelo raio-x, pela segurança, porque muita gente vem para cá para participar da coletiva de imprensa, sabe também que é um dia em que essa reunião vai acontecer, então deve ter muita notícia saindo por aqui e é de um interesse enorme, claro, também dos americanos esse assunto, principalmente essa questão da Venezuela, porque essa mensagem de Donald Trump do final de semana realmente deixou o mundo em alerta, falando para considerar o espaço aéreo da Venezuela fechado. Então as pessoas se perguntaram se haveria ali um ataque iminente. Mas, segundo esse senador durante essa entrevista à CNN, não há possibilidade de Trump enviar tropas para a Venezuela. A gente separou um trecho do que ele disse nessa entrevista exclusiva. Vamos ouvir. So the president's made it very clear he's shutting down the airspace. And by the way, we gave Maduro an opportunity to leave. We've said he could leave and go to Russia or he could go to another country. And the Venezuela people themselves have also spoken up and said they want a new leader and restore Venezuela as the country they used to be, a very prosperous country. But Maduro has absolutely ruined that country. Essa reunião está prevista para as 19 horas do horário de Brasília, 5 horas do horário local. E como você disse, vai ser uma reunião no Salão Oval, com a presença de Donald Trump e também do secretário de Estado americano, o Marco Rubio, e também o secretário de Defesa, Pete Hegseth, além do chefe das Forças Armadas, o general Dan Kane. Portanto, uma reunião importante para falar sobre os próximos passos em relação à Venezuela. Isso segundo apuraram repórteres aqui da CNN, com algumas fontes próximas ao governo que confirmaram que essa reunião deve acontecer, então, na noite de hoje. E isso acontece em meio também a análises, inclusive de especialistas muito experientes em conflitos, que dizem que um ataque à Venezuela é iminente. James Stavridis, que é ex-comandante da OTAN, inclusive, ele avalia que há 2/3 de chances de um ataque acontecer ao território venezuelano. Ele fala que esse ataque não seria um ataque via terrestre, com o uso de tropas americanas, mas sim um ataque aéreo com uso de drones e talvez mísseis Tomahawk, e ele acredita que isso pode acontecer já nos próximos dias. No final de semana, Donald Trump foi questionado sobre uma conversa que havia sido reportada entre ele e o ditador venezuelano Nicolás Maduro, que aconteceu na semana retrasada. Ele confirmou que essa conversa aconteceu, mas quando ele foi questionado se a conversa teria sido boa ou ruim, ele não deu mais detalhes, disse apenas que foi uma ligação telefônica e não quis responder a mais perguntas dos repórteres. Também nesse final de semana, Donald Trump fez uma postagem nas suas redes sociais pedindo o fechamento do espaço aéreo da Venezuela. Ele também foi questionado sobre essa declaração, se isso significaria que os Estados Unidos poderiam fazer um ataque ao território venezuelano em breve, e ele minimizou o assunto. Ele falou: não tirem conclusões sobre isso, falou apenas que ele tinha pedido o fechamento do espaço aéreo venezuelano porque considera a Venezuela um país nada amigável. Os venezuelanos também se manifestaram sobre isso. O chanceler venezuelano Ivan Gil disse que essa ameaça é uma ameaça colonialista que busca afetar a soberania do espaço aéreo venezuelano, e também disse que é uma decisão arbitrária, incompatível com os princípios mais elementares do direito internacional. E há também muita pressão interna sobre esse possível ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Inclusive, comissões do Congresso americano prometem uma supervisão bipartidária, ou seja, feita com esforços de republicanos e democratas para visualizar e discutir a legalidade de potenciais ações contra a Venezuela. Inclusive, senadores, tanto republicanos quanto democratas, também deputados republicanos e democratas, vêm se manifestando e questionando a legalidade dessas ações, especificamente um ataque que foi coordenado contra um barco que já tinha sido atingido, e depois houve um segundo ataque a essa mesma embarcação, matando 2 pessoas. Então, essa segunda ordem poderia ser configurada como um crime de guerra, já que depois do primeiro ataque era uma embarcação que não
não ameaçava mais algum tipo de risco aos Estados Unidos. Isso pode trazer implicações, inclusive, para o secretário de Defesa americano, para o Pete Hegseth. Então, essa também é uma discussão muito forte que acontece aqui internamente. E na sexta-feira, lembrando, Donald Trump, inclusive, deu indulto ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que foi condenado a 45 anos de prisão aqui nos Estados Unidos por tráfico de drogas. Depois, essa questão gerou muita polêmica e muita discussão aqui nos Estados Unidos, justamente porque o ex-presidente hondurenho, ele foi condenado justamente por trazer e permitir a entrada de drogas aqui nos Estados Unidos. Ele estava cumprindo prisão aqui nos Estados Unidos e com esse indulto, Donald Trump acaba sendo visto ali como um presidente que tem dois pesos e duas medidas com essa questão, porque ele fala que os ataques à Venezuela são feitos, essas embarcações e a mobilização militar acontece justamente para combater o narcotráfico aqui nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele garante um indulto a um ex-presidente que foi condenado por tráfico de drogas. Então é uma discussão que também ficou muito premente aqui no final de semana, ao longo do final de semana e dos últimos dias também. E por fim, Débora e Yuri, também há uma rejeição da população americana a qualquer tipo de ação militar. Várias pesquisas estão sendo feitas sobre isso, inclusive uma pesquisa Reuters Ipsos mostrou que apenas 35% da população americana aceitaria algum tipo de ação militar contra a Venezuela, caso o objetivo fosse combater o narcotráfico, e menos pessoas ainda, só 21%, aprovariam se o objetivo fosse derrubar o regime de Nicolás Maduro. Várias informações e reportagens de bastidores, inclusive, falam que o objetivo de Donald Trump seria, de fato, desestabilizar o regime de Nicolás Maduro e que ele poderia, inclusive, ter interesse até mesmo no mercado de petróleo venezuelano. Os Estados Unidos impuseram sanções sobre a Venezuela em 2019, e depois disso a Venezuela passou a exportar basicamente o petróleo para a China. 80% das suas exportações são direcionadas à China, e Nicolás Maduro, fontes próximas ao governo venezuelano, que inclusive falaram com a CNN internacional, disseram que Nicolás Maduro poderia eventualmente falar sobre negociações relacionadas ao petróleo diante dessa pressão americana. Então também há uma dúvida sobre a motivação de Donald Trump com esses ataques e com essa pressão militar, se seria para combater de fato o narcotráfico, como ele alega, ou se seria algum tipo de pressão para obter alguma vantagem econômica e também para, no fim das contas, derrubar o regime de Nicolás Maduro. Quais foram as duas coisas que o Maduro pediu a Trump no telefonema secreto dos dois em troca das eleições livres, hein? Gente, é isso mesmo, Maduro está tão desesperado que ofereceu até eleições livres em troca dessas duas coisas que ele implorou para o Donald Trump. Bom, o Maduro e o Trump, eles conversaram por telefone no mês passado, num telefonema secreto que foi revelado pelo The New York Times, mas ninguém sabia o que foi dito até agora. Então eu vou explicar para você o que está acontecendo entre Estados Unidos e Venezuela em dois pontos. Primeiro, o que Maduro implorou nesse telefonema com o Trump. E segundo, qual que é o futuro do Maduro, hein? O que deve acontecer? Primeiro, então, o que foi que Maduro pediu para o Donald Trump? Olha, gente, o Trump e o Maduro, eles conversaram por telefone pouco tempo atrás e ninguém sabia o que tinha sido dito. Agora, o Miami Herald, um veículo, ele revelou o que foi dito nessa ligação e eu vou mostrar para vocês. Gente, Maduro pediu duas coisas, e a primeira foi a seguinte, que está aqui nessa matéria que foi traduzida pelo Google aqui para o português. A primeira coisa que o Maduro pediu foi a anistia global por quaisquer crimes que ele e o seu grupo tivessem cometido, e isso foi rejeitado pelo Trump. Ou seja, Maduro pediu uma anistia global para os crimes que ele e que os seus aliados cometeram. Ele queria uma garantia de impunidade completa, mesmo diante das atrocidades, da tortura, da perseguição política que ele promoveu na Venezuela, mesmo diante de toda o dano humano que ele causou, gerando aí uma emigração, uma fuga em massa de pessoas. E o Trump rejeitou esse pedido. Mas será que o Donald Trump ele rejeitou esse pedido porque ele simplesmente quer atacar a Venezuela? Será que ele rejeitou porque ele prefere a guerra? Tem uma questão importante aí. Mesmo que quisesse, o Trump não teria como juridicamente entregar isso que o Maduro pediu.
Uma anistia para o Maduro ela seria completamente incompatível com os tratados internacionais de direitos humanos de que a própria Venezuela faz parte. A gente tem que lembrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é contra anistias para crimes e violações sistemáticas contra direitos fundamentais, já disse que ela ainda tem jurisdição sobre a Venezuela. Isso mesmo depois da Venezuela, há mais de uma década, tentar sair da convenção para poder violar direitos humanos à vontade. Além disso, o Tribunal Penal Internacional ele ainda está investigando Maduro por crimes contra a humanidade. Então, gente, como e por que o Trump iria se esforçar para salvar alguém que não é seu aliado e que provavelmente vai ser responsabilizado de qualquer forma pela comunidade internacional? Não faz sentido. E agora vamos para o segundo ponto. Maduro também pediu para continuar controlando as forças armadas venezuelanas. Mas vamos ver aqui o que diz o Miami Herald, aqui a matéria. Olha aí, ó. Segundo, eles pediram para manter o controle das forças armadas, semelhante ao que aconteceu na Nicarágua em 1991 com o Violeta Chamorro. Em troca, permitiriam eleições livres. Isso também foi rejeitado pelos americanos, que exigiram a saída imediata do Maduro do poder e apenas garantiram que ele teria uma saída segura do território venezuelano. Deltan, e agora? O que vai acontecer com Maduro agora, já que tudo foi negado? Vamos entrar agora nos cenários mais prováveis. Enquanto isso, vou pedir para você deixar aí o seu like, senta o dedo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas vamos lá para o segundo ponto, gente. Qual é o futuro do Maduro? Bom, na literatura sobre transições democráticas, nós podemos ter transições por ruptura de dois tipos. A primeira é por ruptura, que é quando ocorre o golpe de Estado. Ou a gente pode ter ainda uma transição por revolução, que são duas transições diferentes. Por revolução, por ruptura, acontece um golpe de Estado, revolução, né? Ou ruptura é a mesma coisa, acontece o golpe de Estado. Essa primeira situação é essa que aconteceu, por exemplo, em Portugal, em 1974, quando aconteceu, por exemplo, a Revolução dos Cravos. E você vê aí uma das fotos históricas do dia que marcou o fim da ditadura de Portugal e o nascimento da democracia por lá. Nessa foto aí você vê soldados do movimento das Forças Armadas misturados com a população, o que tornou a revolução possível. Então esse é o primeiro tipo de transição, por ruptura, por revolução, por uma revolta popular. E existe um segundo tipo de transição, que é a transição negociada ou pactuada. E foi esse segundo tipo de transição que aconteceu, por exemplo, no Brasil, depois do regime militar, e aconteceu na Espanha, depois da ditadura do General Franco. E você vê aí na tela o Sarney assumindo como presidente interino do Brasil em 1985, depois da hospitalização do Tancredo Neves, que tinha sido eleito presidente na eleição indireta feita pelo Congresso Nacional, eleição essa de 85 que marcou o fim da ditadura. Quando esse processo de transição acontece por ruptura, que é o primeiro tipo que eu mencionei, é normal que a democracia responsabilize os agentes do regime autoritário que acabou. Quando a transição acontece por negociação, pode acontecer desses agentes ganharem uma anistia, como aconteceu no Brasil. Na Venezuela, o Maduro está tentando evitar uma transição por ruptura. Ele sabe que a oposição não tem poder para tirar ele na base da força, mas os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm e estão em contato com a Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, para tentar encerrar a ditadura do Maduro. Será que a Maria, ela pouparia o Maduro de enfrentar a justiça? Olha, gente, é muito difícil. O Maduro ele também está tentando negociar ou pactuar a saída dele do poder com os Estados Unidos, justamente para ele ganhar uma anistia ou conseguir o resultado mais favorável possível, que deve incluir uma espécie de exílio em um país aliado. Dito isso, você está entendendo agora melhor aí o que está acontecendo lá na Venezuela? E acha que o Maduro vai negociar uma saída? Ou ele está fazendo aí um jogo de cena, abrindo uma negociação para ele tentar permanecer mais tempo no poder e ver se alguma coisa do cenário muda para ele seguir sendo o ditador autoritário venezuelano? Conta aí pra gente o que você acha nos comentários.